Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia na perseverança, mais um dia a paz que excede todo o entendimento, aquele que nos atrai, Deus nos atrai até o Espírito de Cristo que nos guarda os nossos corações e mentes em Cristo. Nossos pés permanecem firmes com os joelhos nos caminhos da retidão. Nossos pensamentos são pensamentos da qual Ele nos concede para nos trazer paz e não sofrimento, porque Ele nos ensina as atitudes das quais nós escolhemos paz. Ele nos concede comportamentos que recaem sobre a nossa cabeça, que são benevolência, porque aqueles que usam da misericórdia para o próximo serão fartos. Sábio é aquele que ganha uma alma. Sábio é aquele que cuida com amor do seu próximo. Sábio é aquele que exorta o seu próximo, porque muito melhor é a exortação franca e sincera do que os beijos do traidor, daqueles que agem com falsidade. Por isso devemos perseverar, sempre exortando mutuamente no dia chamado hoje, para a edificação da unidade da fé e pessoalmente para a edificação pessoal, porque esta sabedoria pura, sem hipocrisia do alto, ela é válida para que os dias vão bens e longos nessa terra, amando somente o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o teu entendimento, de toda a sua alma, amando o próximo como a ti mesmo. E assim nós perseveramos, segundo a benevolência opera em nós. A Bíblia nos fala, no primeiro livro de Samuel, do capítulo 1, de Elcana e as suas mulheres, nos fala da Penina e Ana. A Penina lhe dava filhos a Elcana, e Ana era estéril, e não lhe dava filhos, e aquilo lhe incomodava. E no versículo 6 diz: e a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? A ira humana não produz a justiça divina. A Bíblia diz: ireis e não pequeis, porque minha é a ira e a vingança. Devemos sempre apresentar as nossas orações diante daqueles que nos irritam, daqueles que nos insultam, porque quando apresentamos as nossas orações, quando dizemos: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, quando usamos da benevolência, quando nos batem numa face, nós ofertamos a outra, quando pede para andar uma légua e nós andamos 2, quando o inimigo tem fome e nós lhe damos o de comer, quando ele tem sede, nós lhe damos o de beber, quando ele está nu e nós o damos de vestir, fazendo assim nós acumulamos brasas sobre as suas cabeças. Temos que sempre usar da benevolência, do perdão. Sabemos no caso de Ana que Deus a agraciou, aquela que era estéril. Sabemos que há uma competitividade entre os naturais e os de fé. Aqueles que vieram através de muita luta, através de muita oração, da qual eram estéreis e vêm por Deus lhe conceder, já vem desde o ventre e através sendo um milagre, vem desde o ventre sendo consagrado para aquilo que o Senhor lhe determinou, assim como Ana a consagra
Samuel a Deus, e ele se torna ainda como menino a servir na casa de Deus, quando ali a Bíblia fala que já estava quase sem luz pelos muitos crimes dos filhos de Eli, quando Deus utiliza o próprio menino ainda Samuel a exortar Eli aquilo que ele já sabia, né? Quando ali Deus fala com Samuel em sonhos, né? E ali o profeta ainda como menino, né, conta a Eli a visão que Deus estava já não se agradava do seu ministério por conta dos muitos crimes de Eli. Mas nós sabemos da importância do profeta Samuel, tanto quando ele é luz ali diante dos tempos dos crimes de Eli, que ele assume, profeta que ungiu tanto o rei Saul como ungiu também o rei Davi. Sabemos da importância da contribuição, da onde veio de uma luta, veio de uma esterilidade, veio ali aonde aqueles que perseveram segundo a fé opera em nós, sempre vão enfrentar lutas, perseguições, sempre vão encontrar aqueles que insultam, que zombam. Mas nós, sendo perseverantes e tendo um entendimento, a Bíblia diz que aquele que se julga forte, cuide para que não caia. Aquele que é humilhado, ele é exaltado. Os exaltados são humilhados. Deus, atualmente, através do Filho do Homem, se opõe aos arrogantes e concede graça aos humildes. Assim, nós devemos perseverar sempre como a Bíblia nos ensina. Se for da permissão de Deus, melhor a ser prejudicado do que a prejudicar alguém. Melhor perseverar no bom testemunho, segundo a benevolência, segundo orai pelos vossos inimigos, que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem. E assim nós perseveramos. Ana, assim como roga a Deus que lhe conceda um filho, ouviu o cântico pelo nascimento de Samuel. Ela orou e disse: o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivez, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O aréu dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os fartos se alugaram por pão, e cessaram os famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tomar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido.
Então Eucana foi-se a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Aleluias, ou glórias a Deus. Grandioso é o Senhor, tudo Ele opera, tudo executa, aquele que tira a vida e a dá, aquele que faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Ele tudo opera, Ele tudo executa, Ele é grandioso, Ele é poderoso através do Filho do Homem, a natureza divina. Jesus, através de Cristo ungido, que está com o governo sobre os seus ombros, que tudo opera, nada passa desapercebido dos seus olhos, que concede graça aos humildes, se opõe aos arrogantes, aquele que agindo ele ninguém impedirá, a porta que ele abre ninguém fecha, que ele fecha ninguém abre. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos, pelo que ele dá ordem. Ele é aquele que os anjos sobem e descem sobre ele. Ele é aquele que disse: não desprezeis nenhum destes pequeninos que creem em mim, porque os anjos deles estão diante da face do Pai a todo momento. Ele disse: sede como crianças em relação à prudência, mas não sede ficai vigilantes, não sejais insensatos, porque Paulo já dizia: temo que assim como a serpente enganou Adão e Eva no paraíso, ela venha vos seduzir e vós afastar tão rápido a pura devoção de Cristo. Muitos são os que entregaram a sua alma devido às suas muitas fazendas e muitas riquezas, e estão destituídos daquilo que ele é riquíssimo, a honra, a glória e a imortalidade. Por isso acautelai-vos, porque está escrito: uma pequena levedura, levedura toda a massa. Se vosso orgulho não é bom, fugis daqueles que com uma mente cauterizada têm ido rumo à condenação e ainda têm enganado a muitos. Grande é a queda e ruína, tanto para aqueles que deem crédito para aquilo que eles anunciam, que são heresias, que nada lhes acrescenta. A Bíblia diz: buscai o Evangelho, buscai, conhecereis a verdade vos libertará. Jesus é aquele que nos tira de toda a esterilidade, é aquele que nós, através dele, não há condenação. Ele é que tira toda a condenação que outrora estávamos segundo o padrão deste mundo, como filhos bastardos, rejeitados, e ele nos adota como a família de Jesus Cristo, aqueles que fazem a vontade do Pai, aqueles que confessam o Filho publicamente diante dos homens, aqueles que se apresentam com o coração contrito e arrependido, do qual ele não despreza e faz morada em nós. Aleluias, ou glórias a Deus. Aquele que nós vivemos em transbordante alegria no interior, num coração de carne contrito e arrependido, do qual ele não despreza, e o vinho novo, o vinho definitivo, ambos odres novos e vinho novo se conservam, porque se derramar o vinho novo num odre velho, ele se rompe. Devemos perseverar na fé, participante do início ao fim, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir, ouvir as boas novas. As boas novas é a palavra de Cristo. Aqueles que se achegaram até Ele, assim como hoje, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Aquele que se achega até Ele com o coração arrependido, aquele que está disposto à transformação, que está disposto a uma vida com sabedoria do alto, da onde os dias vão bens e longos nessa terra, peça e Ele concede deliberadamente. Ele alegra daqueles que querem mudança, que querem perseverar segundo a sua justiça, segundo a sua equidade. Ele é riquíssimo e não divide a sua honra e glória com homens, mas é um coração contrito e arrependido. Ele nos compartilha através do seu Espírito enviado pelo Deus Altíssimo,
Deus nos atrai até Cristo, enviando o seu Espírito que nos santifica, que nos purifica por lavar da palavra, que é a água, que é viva e eficaz. A purificação, a transformação do interior para fora. E assim devemos perseverar, assim como Ana perseverou, assim como Ana viu que ao invés de atentar pelas irritações que era vinda através de Ana, através de Penina, perdão, que ela passou a, ao invés de atentar aquelas insultos, ela passou a liberar, sim, o perdão, e ela passou a quebrantar o coração diante daquele que tudo executa e opera. E ele foi aquele que justificou a Ana diante daquela que insultava, o zombava, assim como Deus, a Bíblia diz que lá do alto ele ria com desprezo dos zombadores e insultadores de Cristo ungido, de Jesus, o Filho amado. Assim, Jesus Cristo é aquele que intercede por nós. Ainda temos o conselheiro, o advogado. Ele é aquele que ri com desprezo daqueles que insultam e zombam, daqueles que perseveram segundo a sua verdade, daqueles que não têm que se orgulhar, que foge de toda vanglória, porque todo operar, executar é do Espírito Santo, importância nenhuma o que planta como o que rega, e sim aquele que dá o crescimento. Aleluias, oh glórias a Deus. A Ele seja toda honra e toda glória para todos sempre. Ele é digno de toda honra e de toda glória, aquele que era, que é e que há de vir, o conselheiro, o príncipe da paz, o Shalom, aquele que nos levará a gozar o Shabat, o descanso, o repouso do Senhor nas regiões celestiais, dos milhares e milhares de anjos, aqueles que não largam mão do arado, aqueles que trabalham de segunda a domingo, segundo a fé operando em nós. E assim, em mais um dia, perseverai, assim como ele concedeu a Ana a vitória sobre aqueles que o insultavam e zombavam. Ele é aquele que tem nos concedido a vitória dia após dia. Só de aqui estarmos respirando esse pneuma, o fôlego de vida, só de aqui estar compartilhando o pão da vida, só de aqui ter a oportunidade de que sejamos multiplicadores de pães através das almas que são adicionadas à unidade da fé. Isto é motivo de alegria, isto é motivo de riqueza. E assim perseverar em mais um dia, anunciando aquele que vive, como ali quando o sepulcro aberto se remove a pedra da incredulidade, e ali dizem: por que procurais entre os mortos aquele que vive? E ele vive e reina, ele é aquele que julga, ele é aquele que tudo executa, agindo ele ninguém impedirá. E em mais um dia perseverai segundo ele opera em nós. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.